Queridas irmãs, aqui presentes, irmãs e irmãos das redes sociais, o meu abraço, a minha gratidão e a minha prece a Jesus para que as abençoe, os abençoe. Estudo do Evangelho, capítulo 16, item 7, tema: utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Mais uma vez, constataremos que a doutrina espírita com Jesus nos oferece um olhar otimista sobre tudo. Mais uma vez constataremos que a doutrina espírita bem demonstra que tudo serve ao Espírito. Tudo é bom, desde que o Espírito tenha um olhar de compreensão e se disponha a aproveitar as experiências, as lições, as circunstâncias e as oportunidades. Também veremos que o Espírito, através das reencarnações, necessita passar por infinitas situações, e todas elas objetivando o seu progresso, o seu crescimento, a sua plenitude. Quem puder e desejar, tenha o Evangelho aberto, no capítulo 16, item 7. Neste item 7, encontramos 6 parágrafos. Destacaremos alguma coisa dos primeiros 5 parágrafos e nos deteremos de maneira mais ampla e demorada no parágrafo número 6. No primeiro parágrafo, Allan Kardec anotou: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. O Evangelho original de Jesus, ratificado pela doutrina espírita, nos apresenta um Deus previdente, providente, justo, amoroso e misericordioso, absoluto, todo-poderoso,
e partindo do princípio que os espíritas aceitam, de que tudo acontece com a permissão de Deus, ainda que não seja por vezes da vontade dele, certas almas, ao reencarnarem, vêm com o compromisso, com a prova da fortuna material, amoedada, financeira, e outros vêm com a prova da escassez, da miséria, da carência. O Espiritismo alarga os horizontes e elimina por completo na mente daqueles que o estudam qualquer preconceito de qualquer natureza. A riqueza é neutra, ou ainda mais explicitamente, o dinheiro é neutro, como também a pobreza é neutra. Em princípio, a riqueza não é nem um mal e nem um bem, como também a prova da escassez não é um mal e não é um bem. Tudo dependerá da visão de cada um, da atitude de cada um, seja na riqueza, seja na pobreza. Se o espírito souber bem se conduzir diante da riqueza, ele extrairá da riqueza grandes benefícios, pelo muito bem que poderá fazer a quantas pessoas ele puder alcançar com o seu devotamento, com o seu despojamento, com a sua caridade, a sua misericórdia. Como também aquele que vem através de uma prova que o vincula à escassez, poderá extrair grandes benefícios. A escassez deve ser bem compreendida, como também bem compreendida deve ser a resignação. Segundo o Evangelho, segundo a doutrina espírita, portanto, o pobre não está obrigado a permanecer indefinidamente nesta condição, reencarnando, seja na condição da riqueza ou da pobreza, independentemente da cor da pele, da nacionalidade. Todos que estamos encarnados podemos estudar, podemos evoluir, podemos crescer, podemos melhorar. Criatura alguma é obrigada, constrangida pela vida, a permanecer na condição difícil em que se encontra. Pelo contrário,
prova da escassez não é para que o espírito se acomode à preguiça, se acomode ao pessimismo ou à revolta. Não. A pessoa destituída de recursos pode empenhar-se, esforçar-se por sair desta condição difícil. E muitas vezes é exatamente o teste que ela pediu para poder superar a si mesma, superando as circunstâncias difíceis. Como a pessoa abastada terá a oportunidade de treinar desprendimento, despojamento, renúncia, sacrifício, entrega, doação, promovendo ações nobres. Portanto, pobres e ricos, ricos e pobres, incluindo-se também os da classe média, todos podemos bem aproveitar as condições em que nos encontramos para crescer, para evoluir, para melhorar, para fazer o bem. Parágrafo 2º do item 7. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui, e que a salvação só a esse preço se obtém. Quando, pois, Jesus propõe o desapego, o desprendimento, não é no sentido literal de que devemos vender tudo, doar tudo e nos fixarmos debaixo de uma ponte, vivendo ao léu, sem conforto, sem uma estrutura mínima para que tenhamos dignidade, segurança, bem-estar, qualidade de vida e condições físicas, espirituais para fazermos o bem a benefício do maior número possível. Quando Jesus diz ao moço para que se desfizesse dos bens, como está no parágrafo 3º, o que o mestre estava lhe propondo era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. A passagem do moço rico fala de um jovem que ia à igreja ou ao templo, que seguia os rituais, que cumpria as normas, mas ele era egoísta, não pensava em compartilhar das suas bênçãos com as demais criaturas. Vivia exclusivamente para si, para os seus interesses. E por esta razão, Jesus lhe propõe não que se torne pobre para entrar no reino de Deus, mas que não seja tão apegado assim ao ponto de nada proporcionar de bem aos seus irmãos de humanidade. Se levarmos ao pé da letra de que precisamos
Abrir mão de tudo implica em dizer absurdamente que venderemos a nossa casa, o nosso carro, e que andaremos a pé, que não teremos onde morar, também não teremos como honrar os compromissos. O que Jesus e o Evangelho propõem é desapego. Jerônimo Mendonça contava a história daquela princesa que tinha 150 pares de calçados. Há pessoas que acumulam coisas, sapatos, roupas, joias, sem uma utilidade. Não que não se possa ter joias em casa, roupas, mas tudo deve obedecer ao princípio da finalidade. No meu caso, para que eu teria uma dúzia de ternos? Para dar um exemplo, qual o sentido, qual a finalidade? Precisamos, pois, ter conosco o necessário para que aquilo que seria o supérfluo se transforme em bênçãos para as demais criaturas que possuem menos que nós. No parágrafo 4º, Allan Kardec anota: a consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza, por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. O rico pode ser muito feliz se souber bem aproveitar a benefício geral dos seus recursos. A pessoa carente pode também ser feliz pela sua compreensão, pela sua resignação dinâmica, no cultivo da humildade e também compartilhando com as demais criaturas algo do pouco que possua, porque sempre encontraremos pessoas mais necessitadas do que nós. Mesmo o mais carente encontrará alguém que apresente alguma necessidade que o carente pode, de alguma maneira, suprir. A doutrina espírita, repetindo o que dissemos no começo, é uma doutrina otimista. O espírita vai aprendendo a ter o olhar de Jesus. Jesus não tinha preconceito, não fazia restrição a pessoa alguma, para classe alguma, fosse qual fosse a condição da pessoa. Jesus amava e se dedicava a todos, indistintamente, incondicionalmente, irrestritamente. É por esta razão, para citar agora 2 exemplos, que Jesus aceita hospedar-se na casa de Zaqueu, chefe dos publicanos, que era muito rico. E também o mesmo Jesus se dirige à coletoria em Cafarnaum, onde trabalhava Levi, e o convida
para ser um dos 12 discípulos. Levi aceita prazerosamente o convite e passa a integrar o colégio de discípulos. Mais tarde, Levi adota o nome Mateus e nos lega um dos evangelhos que conhecemos. Então, notemos que duas pessoas ricas, Zaqueu e Levi, converteram-se ao Evangelho, seguiram o Mestre e deixaram um legado extraordinário. E o Evangelho não mostra que todos os pobres, que todos os aleijados que foram curados, que todos os cegos que foram curados, que todos os surdos, mudos curados, seguiram Jesus. Os leprosos ou portadores do mal de Hansen, na atualidade, nem todos seguiram Jesus. Naquela famosa passagem em que Jesus cura 10 portadores da lepra, expressão antiga, dos 10, só um voltou para agradecer. Então, há rico agradecido e há pobre ingrato, o que demonstra que não é a fortuna material ou a escassez que fará a diferença na vida do espírito. O que fará toda a diferença é a atitude do rico ante a riqueza e a atitude do pobre ante a pobreza. E Kardec escreve, então, a partir do parágrafo 6. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispor-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar essa população que cresce incessantemente. Preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade, a fim de mais as facilitar. Cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas com comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro
na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza o meio primordial de execução. Sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Me encanta, almas irmãs, a atualidade, a antevisão de Allan Kardec ao escrever esse texto. Diz ele, repetindo, trazendo alguns considerandos. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Temos assim o movimento da importação e da exportação. A necessidade hoje de se ter uma política voltada para o comércio exterior, porque nenhum país é autossuficiente em tudo. Deus é previdente, dissemos, Deus é providente. Admitindo a hipótese de um país que fosse totalmente autossuficiente, estaríamos decretando uma escravidão do restante do planeta a este único país autossuficiente, que exploraria os demais povos, que venderia seus produtos no preço que desejasse, que estabelecesse. Mas vejamos como Deus trabalha, como os países são interdependentes. Nenhum país unilateralmente pode estabelecer regras absolutas e imutáveis, porque se algum país tem uma produção maior no petróleo, outro país terá uma produção agrícola maior. Aquele que produz petróleo, no exemplo que estamos dando, necessita do que a agricultura do outro país produz. E aquele país que tem uma produção agrícola avantajada, necessita do petróleo do outro. E todos são constrangidos pela necessidade coletiva de se sentarem à mesa e dialogarem e conversarem. E Kardec, atualíssimo, dirá: por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. E aí surge também a imprescindibilidade da diplomacia, para que os diplomatas, que são colocados como representantes do seu país no outro país, possa intermediar as negociações. E vemos pela mídia a indústria de todo mundo se reunindo, o comércio de todo mundo se reunindo e todos buscando alternativas para as dificuldades globais que acabam atingindo todos os países. E Kardec, na sua presciência encantadora, diz: a fim de mais as facilitar as relações,
cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as suas comunicações. E temos aí o progresso da navegação, do transporte aéreo, a internet. Hoje tudo é mais rápido, mais fácil, e as reuniões acontecem sem grandes demoras, podendo-se até realizar reuniões virtuais à distância, não havendo mais tanta necessidade do deslocamento físico. E vemos assim países auxiliando na medicação, nos remédios para os países mais carentes, alimentação e moradia, e tudo que poderíamos aqui apresentar neste intercâmbio maravilhoso entre os povos. A exploração ainda há imperialismo, ainda há o predomínio do egoísmo, do orgulho, da prepotência, sim, mas aos poucos estes vícios vão cedendo para o sentimento de justiça, de amor, de misericórdia, e gradativamente os governos, os estados, as nações, a humanidade vai caminhando para um relacionamento mais justo, mais amoroso, mais saudável, mais harmônico, mais equilibrado. E o Evangelho está no mundo para também realizar este trabalho de transformação, a princípio individual, mas gradativamente de transformação mundial. E dentro da visão otimista do Evangelho e de Jesus, dentro da visão otimista da doutrina espírita, recordemos Jesus sempre atual. Haverá um só rebanho e um só pastor. Não tenhamos dúvida alguma de que o Evangelho triunfará em todos os corações, em todas as nações. Não tenhamos dúvida alguma de que na terra do futuro haverá justiça, amor, misericórdia, auxílio, cooperação, mutualidade, reciprocidade de uns para com os outros, de todos para com todos. Quando então todos os males hoje conhecidos baterão em retirada e o reino de Deus estará instaurado em todos os quadrantes deste lindo e maravilhoso planeta, nosso planeta. Que o Senhor Jesus encontre em nós espíritos dispostos a cooperar com Ele na implementação deste mundo novo, deste tempo novo. Maria Marta, Domingos, Palazzi, Marilza Bete, Jair, que está com a Marilza, Cícero Carvalho, Andréia de Paraguaçu, Sandra Matos de Americana e outros afetos, a todos, a todas, o meu amor, a minha gratidão, aos irmãos do Centro Espírita Francisco Borice de Franca, sempre presentes também,
Enfim, a todos, a minha amizade, a minha gratidão, com votos de muita paz em Cristo Jesus.